tiver a indicação de André, claro. Ok, estamos live, definitivamente. Muito obrigada a todos, bem-vindos a esta CHRC Talk. Esta é uma iniciativa dos investigadores do CHRC com o objetivo de unir, de ter mais interação, de ter mais partilha entre os seus membros e também de fomentar de alguma forma as parcerias e as redes de comunicação para comunicarmos também aquilo que estamos a fazer, ideias, projetos, e portanto estas ideias são sempre bem-vindas. Esta é a terceira CHRC Talk, já houveram duas sessões anteriores, a primeira dedicada à tecnologia, ao serviço da saúde, desporto e ao desenvolvimento pessoal, e uma segunda, mais recente, à promoção da saúde e populações vulneráveis. Portanto, esta é, temos a honra aqui de ser a terceira CECTOC, e esta será dedicada à implementação de novos modelos de prestação de cuidados para suportar os cuidados em saúde baseados em valor, nomeadamente em condições musculoesqueléticas. E, portanto, para hoje, só fazendo um pouco o enquadramento do que é que será esta sessão. Nós sabemos que as doenças, as condições musculoesqueléticas são uma grande causa de incapacidade, os doentes perdem qualidade de vida, sabemos que perdem anos de vida saudáveis e também em termos económicos têm um impacto elevado com a perda de produtividade destas pessoas. E por outro lado temos esta evolução e sabendo que o burden, que o peso destas condições está a aumentar e tem tendência para aumentar nas próximas décadas, por outro lado também temos, em termos de oferta dos cuidados de saúde, algumas condições que podem piorar este panorama, quer em termos do tipo de cuidados que são prestados, nós sabemos que podem ser bastante fragmentados e que às vezes os cuidados que são prestados podem ser de baixo valor para o utente, o que pode, esta conjuntura toda, pode agravar a situação dos doentes e causar ainda um peso maior destas condições. E por isso a ideia hoje é percebermos então e conhecermos um bocadinho novos modelos de prestação de serviços baseados no valor, que possam de alguma forma melhorar esta condição, estas condições musculoesqueléticas. E para isso vamos apresentar então dois projetos distintos, na verdade, mas que apesar de distintos se interligam um com o outro, e acho que já vamos conhecer um bocadinho melhor como, mas são dois projetos desenvolvidos pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. O primeiro será o projeto Split e outro o projeto MyBack, ambos desenhados para
apoiar os indivíduos com lombalgia e, portanto, que prevêem, então, a aplicação de novos modelos de prestação de cuidados e tratamentos da lombalgia e, portanto, vamos perceber um bocadinho mais como é que eles se interligam, mas, no fundo, o projeto Split acaba por alimentar o projeto também, o projeto MyBed. Hoje, então, connosco, para além de mim, que estou aqui a fazer a apresentação, temos também connosco o Diogo Pires e o Luís Gomes, que estão os dois naquele quadradinho em conjunto. O Luís vai-nos começar a falar sobre o projeto Split e depois o Diogo vai falar sobre o projeto MyBag. E depois, no final, a Rita vai dar aqui uma ajuda também na discussão e na moderação final. Contamos também, se conseguir chegar e juntar-se a nós também, o Eduardo, será um prazer também tê-lo para esta discussão. E, portanto, avançando então com o que nos traz hoje, passaria a palavra ao Luís para nos falar um pouco do projeto Split. Luís, eu acho que tens permissão para partilhar, mas se houver algum problema, diz-me, por favor. Acho que sim. Já nos estamos a ver. Sim, Estão a ver, não é? sim. Sim. Ok. Então, bom dia a todos. Vamos chegar aqui mais para o centro. O meu nome é Luís Gomes e vou-vos apresentar, tal como a Joana referiu, vou-vos falar mais do projeto Split, mas também preparei aqui uns slides introdutórios. A Joana já me deu aqui uma grande ajuda a introduzir a apresentação, mas eu vou aqui só apresentar alguns dados que depois suportam também aquilo que nós fizemos a seguir. Então, porque é que devemos e as condições musculoesqueléticas merecem que nós falemos nelas? Bem, em primeiro lugar, porque são condições muito comuns, muito frequentes na nossa população, afetam 1.500 milhões de pessoas em todo o mundo, isto são dados de 2019, e na realidade elas têm vindo a aumentar, aqui desde 2010 aumentaram 21%. Depois, não sendo doenças ou condições letais, a sua carga explica-se sobretudo pela incapacidade que provoca nas pessoas. Elas são um conjunto de condições que provocam uma maior incapacidade em todo o mundo. Portanto, são a principal causa de incapacidade no mundo. Como causam uma grande incapacidade, também são a maior causa de necessidade de cuidados de reabilitação. Em Portugal, este problema não é melhor. Na realidade, alguns dados indicam-nos que em Portugal o problema é pior do que a média mundial e do que, quando comparado com países no mesmo índice sociodemográfico. Estas condições afetam 3,5 milhões de pessoas, dados também de 2019. Quando olhamos para estas condições, elas abrangem um conjunto diverso de condições. Na realidade, nós focamos aqui nas mais comuns, que são também aquelas que causam uma maior carga e incapacidade, que são a lombalgia, a cervicalgia, a osteoartrose. Quando olhamos para o seu curso clínico, para os seus mecanismos, para os seus indicadores de prognóstico e também para as recomendações para o tratamento, percebemos que estas condições, as mais comuns e que causam maior carga, partilham semelhanças muito interessantes e por isso defende-se, há várias pessoas a defender que devemos olhar para elas como um conjunto e que faz sentido esta visão global. Em termos de um impacto, muito rapidamente, o seu impacto é grande porque é multidimensional ao nível dos utentes, como estas condições são tipicamente persistentes, elas provocam uma grande incapacidade que depois persiste no tempo e que causa uma pobre qualidade de vida, pobre saúde mental e comorbilidades múltiplas. Quando passamos depois para o impacto a nível social, percebemos que estas condições são também aqui uma fonte de desigualdade social.
As pessoas, por terem mais incapacidade, pior qualidade de vida, pior saúde mental, mais comorbilidades, têm também uma implicação muito importante ao nível da sua atividade laboral, nomeadamente nas perdas de produtividade, absentismo, reformas antecipadas, e, portanto, se as pessoas não estão tão capazes para ser produtivas e permanecer nos seus locais de trabalho, também perdem aqui capacidade para gerar rendimento, e por isso é que falamos nesta desigualdade social. Se pensarmos, né, que estas condições são muito comuns, muito prevalentes e depois causam grande incapacidade nas pessoas, é normal que estas pessoas procurem muito os sistemas de saúde e sejam grandes consumidores de recursos de saúde, o que aumenta aqui ainda mais este problema e representa um desafio para os nossos sistemas de saúde, a forma de lidar com estas condições tão frequentes. Para piorar ainda um bocadinho mais o cenário, a verdade é que quando olhamos para as estimativas, especialmente devido ao envelhecimento da nossa população, percebemos que a prevalência, a incapacidade e também o impacto económico destas condições, que têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, irá assim continuar nos próximos. Tal como a Joana também aqui introduziu, uma das causas que tem sido apontada para esta carga tão elevada associada a estas condições prende-se precisamente com aquilo que é a lacuna substancial entre a evidência científica e a prática clínica nos cuidados nos locais do mundo real. Isto é, em termos de recomendações das guidelines, elas recomendam que as condições musculoesqueléticas devem ser orientadas, integradas interdisciplinarmente, centradas principalmente ao nível dos cuidados de saúde primários, porque estes podem funcionar como porta de entrada no sistema de saúde e a partir daí então começarmos a organizar aquilo que é o trajeto clínico do utente dentro dos cuidados de saúde. Devem-se também evitar a utilização rotineira de meios imagiológicos, isto porque existe uma fraca relação entre aquilo que são os achados imagiológicos e depois a dor e a incapacidade que as pessoas sentem, por um lado, mas por outro também, estes meios imagiológicos, para além de muito dispendiosos, provocam nos utentes também crenças desajustadas acerca da causa dos seus sintomas, e isso faz com que as pessoas estejam menos afim de participar em intervenções mais ativas, como por exemplo o exercício, e por isso fala tanto no efeito iatrogénico deste tipo de práticas. Depois, também em termos daquilo que é o tratamento, as guidelines sugerem que a primeira linha de tratamento deve ser o não farmacológico, guiado aqui por uma abordagem biopsicossocial, de educação, exercício e promoção da autogestão, tendo em conta o caráter persistente destas condições, e depois as cirurgias apenas como, em último caso, apenas como intervenções de última linha ou para situações muito, muito específicas. Apesar destas recomendações, eu trago-vos aqui alguns exemplos das diferentes condições musculoesqueléticas que eu tive a falar, em conforme existem estas práticas desajustadas e não alinhadas com as recomendações. Os cuidados tendem a ser fragmentados, existe uma sobreutilização de meios imagiológicos, uma sobreutilização de terapia farmacológica, nomeadamente de medicação opioide, apesar dela não ser recomendada para estes utentes, e depois uma sobreutilização das cirurgias. De forma bastante interessante de perceber apesar destas recomendações terem vindo sucessivamente a sugerir este tipo de cuidados que eu vos apresentei anteriormente, verificamos que esta utilização ou sobreutilização de cuidados de baixo valor tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Em termos de justificações, explicações para esta lacuna entre a prática e a evidência científica, na verdade existem várias razões possíveis, mais relacionadas com os clínicos e com a sua falta de tempo, a falta de conhecimento para porem ou para estarem a par de todas as recomendações e as implementarem no seu dia-a-dia, ao nível dos utentes, nomeadamente na sua capacidade para seguir aquilo que são as recomendações dos clínicos, ao nível organizacional, em termos daquilo que é a promoção destas práticas de elevado valor. Contudo, este problema é complexo, multidimensional e global, e, portanto, é preciso nós olharmos para ele. Uma das
formas que têm sido sugeridas para alinhar e para preencher esta lacuna entre a prática e a evidência científica têm sido através do desenvolvimento de modelos de cuidados que servem aqui como facilitadores para este objetivo. O que é que estes modelos sugerem? Eles sugerem um framework que assume que estas condições, que os utentes, que os sistemas de saúde são complexos, portanto, temos que incorporar esta complexidade. O primeiro passo passa então por definir aquilo que é o contexto, ouvir os diferentes stakeholders, entre utentes, clínicos, pessoas mais da gestão, e tentar perceber aqui o que é que está a acontecer naquele contexto específico, para aquela condição específica, em termos de barreiras, facilitadores, à entrada ou à substituição destes cuidados de baixo valor por cuidados de elevado valor. Depois desta caracterização daquele contexto específico, desenvolve-se então um modelo de cuidados, acrescentando em cima disto aquilo que são as recomendações das guidelines. O objetivo de um modelo de cuidados é então oferecer os cuidados certos, no tempo certo, no local certo, pela equipa certa, utilizando os recursos mais apropriados. Depois de desenvolver este framework muito específico da condição ou condições, do contexto do sistema de saúde, vai-se então para a forma de entregar estes cuidados na prática de rotina dos clínicos. E, portanto, esta operacionalização é então o próximo passo que resulta da implementação e é informada por vários frameworks das ciências da implementação para levar aquilo que é o modelo de cuidados para os contextos de prática do mundo real locais. Pronto, então, tudo isto que eu estive aqui a descrever foi aquilo que nós também usámos para desenvolver o programa SPLIT. O SPLIT foca-se na condição musculoesquelética que é mais prevalente e que tem maior incapacidade, afeta muitas pessoas globalmente, e estima-se que a sua prevalência continua a aumentar muito nos próximos anos. E só em Portugal afeta 1,6 milhões de pessoas, sendo que esta prevalência é 50% maior do que a média global ou de outros países do mesmo índice sociodemográfico. É também uma grande causa de procura de cuidados médicos, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários. Para a lombalgia existe também esta lacuna entre a prática e a clínica, apesar da diversidade de prognóstico que caracteriza esta condição. Os cuidados nos contextos clínicos do mundo real continuam a ser orientados por uma estratégia do one fits all, de tratar do mesmo tratamento servir para todas ou todos os utentes. Os cuidados são fragmentados e de baixo valor. Especificamente para o nosso contexto, apesar das recomendações para a lombalgia sugerirem que esta deve ser gerida ao nível dos cuidados primários, os cuidados em Portugal são fragmentados, 44% dos utentes refere que procura os cuidados de saúde secundários para a sua lombalgia. Apesar da recomendação de que se deve evitar a prescrição de exames imagiológicos, os utentes referem, 91% dos utentes refere que o seu médico lhe prescreveu um exame imagiológico também para a sua lombalgia. Apesar do tratamento de primeira linha ser o não farmacológico de educação e promoção da autogestão e a medicação, a terapia farmacológica a ser apenas sugerida quando necessário e na menor dose possível, 75% das pessoas refere que lhe foi prescrito um tratamento farmacológico para a sua lombalgia e apenas aqui 1/4 das pessoas refere que procurou outros clínicos sem ser os médicos, nomeadamente os fisioterapeutas, para também a sua lombalgia. Tal como eu disse, esta estratégia de one size fits all não está de acordo com aquilo que é a diversidade de prognóstico que caracteriza a lombalgia e que depois informa o modelo de cuidados que eu vos vou apresentar a seguir. Apesar desta carga tão grande associada à lombalgia, o que nós sabemos é que ela tem um bom prognóstico. Se calhar muitos de nós já tiveram um episódio de lombalgia e ele acabou por se resolver por si ao longo do tempo. Contudo, 1 em cada 5
pessoas, mais ou menos, desenvolve dor persistente e incapacitante. Esta dor persistente e incapacitante está associada a uma redução na qualidade de vida, a uma menor saúde mental, menor produtividade e absentismo laboral e um maior consumo de recursos de saúde. Basicamente, este subgrupo de pessoas, que são uma minoria, são responsáveis por grande parte da carga atribuída à condição. Tendo isto em conta, tem sido assumido que uma estratégia fundamental de saúde pública é então o de reduzir o número de utentes que, após um episódio de lombalgia, desenvolve dor persistente e incapacitante. Para atingir este objetivo foi então desenvolvido este modelo de cuidados, que é um modelo de cuidados estratificado, que basicamente, assumindo esta diversidade no prognóstico, nos cursos clínicos da lombalgia, sugere que os utentes, após um primeiro ou um episódio de dor de lombalgia, sejam estratificados de acordo com o seu risco para o desenvolvimento de dor persistente e incapacitante e tratados de acordo com esse mesmo risco. Para isso foi desenvolvido um instrumento de triagem, que é o StartPack Screening Tool, que basicamente avalia a presença de 8 preditores de incapacidade persistente, e quanto mais preditores aquele utente tiver quando se apresenta nos cuidados de saúde, maior é a sua probabilidade de desenvolver dor persistente e incapacitante. Assumindo que a maior parte dos utentes têm um baixo risco de desenvolver esta incapacidade persistente, aquilo que é sugerido é que estes utentes recebam uma menor quantidade, uma menor dose e complexidade de tratamento, sendo que esta redução no tratamento dado a estes utentes permite poupar recursos que depois serão atribuídos aos utentes com maior risco. E assim, ao nível do Reino Unido, que foi onde foi primeiramente desenvolvido este modelo de cuidados, ele provou ser capaz de melhorar os resultados clínicos e também a alocação de recursos de saúde comparativamente à melhor prática clínica disponível. Tendo por base este modelo de cuidados, o objetivo do Split foi então adaptar ao contexto português e operacionalizar a sua implementação ao nível dos nossos cuidados de saúde primários. Basicamente, a ideia é que quando um utente com lombalgia chegasse ao seu centro de saúde, ou à unidade de saúde familiar, e contactasse com o seu médico de medicina geral e familiar, este seria responsável por fazer uma triagem inicial e um diagnóstico, garantindo que aquela pessoa tinha uma lombalgia de origem não específica e codificando, utilizando os códigos de diagnóstico específicos para a condição. Depois, a ideia era, após este primeiro contacto e após a primeira gestão com um médico de medicina geral e familiar, o médico referenciasse para os fisioterapeutas dos próprios cuidados de saúde primários. Quando o utente chegasse a estes fisioterapeutas, eles fariam a triagem do risco para o desenvolvimento de dor persistente e incapacitante, com o instrumento que eu vos mostrei anteriormente, e tratariam o utente de acordo com estes níveis de risco. O utente teria então alta e seria monitorizado aos 2 e aos 6 meses, e existia aqui um feedback constante entre o fisioterapeuta e o médico para o caso daquela situação se estar ou não ter evoluído da forma expectável, poder ser orientado novamente de acordo com a sua evolução clínica. Em termos do tratamento que era aplicado a cada um destes utentes, para os utentes com baixo risco, que são aqueles que não apresentam preditores de desenvolvimento de dor persistente e incapacitante, a intervenção sugerida era uma intervenção mínima de uma sessão de educação, basicamente o aconselhamento para o retorno ao trabalho, para a manutenção da atividade. Para os utentes com médio e elevado risco, o tratamento tinha uma maior dose e complexidade. 6 sessões para o médio risco, que são aqueles utentes que apresentam preditores físicos de desenvolvimento de dor persistente e incapacitante. Então, para este tratamento era constituído por exercício e terapia manual, se fosse necessário. Para os utentes com elevado risco, são aqueles utentes que apresentam preditores psicossociais que estão aqui a funcionar como barreiras à recuperação e que estão associados ao desenvolvimento de dor persistente.
A intervenção consistia na educação e no exercício, que podia ser individual ou em grupo, e terapia manual, caso necessário. Assim, foi este framework que orientou então o estudo SPLIT, que teve como objetivo melhorar os outcomes clínicos dos cuidados oferecidos aos utentes com lombalgia nos cuidados de saúde primários, através da implementação do modelo estratificado de oferta de cuidados para a lombalgia. Assim, desenvolvemos um estudo com um desenho antes e depois, onde recrutámos 2 coortes sequenciais, independentes de utentes, em 7 unidades de saúde do ACES a Rábida. A primeira coorte de utentes teve como objetivo caracterizar aquilo que era a prática dos médicos de medicina geral e familiar, e para isso recrutámos 115 participantes, dos quais 104 permaneceram até ao follow-up dos 6 meses. Aqui não houve qualquer tipo de intervenção, era apenas observar quais é que eram os resultados clínicos obtidos pela prática usual. Depois foi desenvolvido um programa de formação e de mentoria para os fisioterapeutas daquele ACES, que eram 3, e então, depois dos fisioterapeutas estarem formados, foi então recolhida uma nova coorte de utentes, constituída por 332 participantes, sendo que 281 ficaram até ao follow-up dos 6 meses. Em termos de outcome, usámos várias medidas de resultados para a incapacidade, intensidade da dor, percepção de melhoria e qualidade de vida relacionada com a saúde. Chegando então às características das 2 coortes, elas tinham aqui algumas diferenças, contudo, em termos sociodemográficos, caracterizavam-se ambas por uma maioria serem participantes do género feminino, de meia idade, e que estavam a trabalhar na altura do recrutamento. Relativamente às características clínicas, a coorte do SPLIT tinha aqui algumas diferenças, uma vez que os utentes tinham um menor nível de severidade clínica da lombalgia. E isto é importante porque depois, para a análise dos resultados, tivemos que ter estas diferenças em conta. Estes foram então os resultados. Como podemos ver aqui, os participantes do programa SPLIT partiram já mais abaixo, ou seja, não tinham uma lombalgia tão severa como os da prática usual, recrutados em primeiro lugar. Contudo, quando ajustamos a todas estas diferenças e aplicamos a regressão linear, verificamos que para estes outcomes existiram diferenças estatisticamente significativas que favorecem o programa SPLIT. Olhando aqui para as variáveis categóricas, percebemos que os utentes que recebem o programa SPLIT têm uma probabilidade de não apresentarem dor persistente e incapacitante aos 6 meses de 80% menos comparativamente à prática usual. Quando olhamos para outros critérios de sucesso, nomeadamente para a mudança clinicamente importante, verificamos que quer para a incapacidade, quer para a percepção global de melhoria, estes resultados favorecem também o SPLIT, quer aos 2, quer aos 6 meses. Em termos depois daquilo que foram os procedimentos de diagnóstico e de tratamento utilizados pelos médicos de medicina geral e familiar, estes dados não representam aquilo que é a análise final, uma vez tivemos aqui vários desafios no acesso aos dados dos registros clínicos médicos, devido à pandemia, devido a questões mais organizacionais que nos impediram de aceder a estes dados. Aquilo que conseguimos recolher são dados autorreportados pelos médicos quando tratavam os seus utentes, mas de uma amostra mais pequena. O que verificamos é que, após a implementação do SPLIT, verifica-se aqui uma diminuição de cerca de 30% na utilização de tratamento farmacológico, da referenciação para meios imagiológicos, também aqui uma pequena redução naquilo que são os certificados de incapacidade temporária para o trabalho, e depois um grande aumento naquilo que é a referenciação para a fisioterapia, que antes acontecia para o exterior, para o sistema convencionado, e eram apenas referenciados 8,3 utentes. Após o SPLIT, como todos os utentes tinham que ser referenciados para a fisioterapia, este número aumentou muito. Basicamente, o que os médicos passaram a ter era uma resposta para estes utentes que antes não existia. Em termos daquilo que foi a média de fisioterapia, a média de sessões de fisioterapia utilizados, os fisioterapeutas basicamente cumpriram o protocolo,
e a média de sessões foi até inferior àquilo que nós inicialmente tínhamos estabelecido. Uma sessão para baixo risco, 5 sessões para o médio risco, 10 para o elevado risco. Como conclusão, então, o programa Split, a implementação deste programa permitiu reduzir em 80% a probabilidade das pessoas apresentarem dor persistente e incapacitante aos 6 meses, comparativamente à prática usual. Quando olhamos aqui para o valor adicionado pelo programa Split, verificamos que houve aqui um incremento de 3 polis comparativamente à prática usual. Falta-nos então os dados acerca da prática do consumo de recursos de saúde para conseguirmos fazer aqui então uma análise económica. Em termos de direções futuras, obviamente conseguimos ver com este programa que as pessoas reduzem em termos de dor e incapacidade, e que o programa Split aparenta ser mais efetivo do que a prática usual, utilizando recursos que já existem nos cuidados de saúde primários, que já conhecem o funcionamento. Contudo, olhando para estes gráficos, percebemos que há aqui ainda trabalho a fazer. 58% e 50% das pessoas tinham níveis de dor compatíveis com a ausência de recuperação aos 2 e aos 6 meses, e por isso então é que se justifica continuarmos aqui a investigar este assunto. Obrigado pela vossa atenção. Não sei se agora, Joana, abrimos espaço para questões ou avançamos já para o Diogo. Avançar para o e depois Okay, abrimos vou as deixar partilhar, questões sim. no final, uma vez que também eles tocam um pouco. Ok. No final. Acabou aqui de partilhar. Que eu não sei se estou sempre a falar. Não sei se estou sempre a falar com a câmera. Ok. Tá. Muito bem, bom dia novamente. Vejo que a plateia cresceu entretanto, o que é ótimo. O meu nome é Diogo Pires. Agradecer aqui a introdução também feita pela Joana e também pelo Luís, no contexto do Split. Para mim vai ser mais fácil introduzir o MyBack, porque vem aqui na sequência do projeto Split. Como o Luís acabou de referir, há aqui ainda desafios pela observação e interpretação dos resultados do projeto Split, e um deles que teve também na origem do projeto MyBack é que dos utentes que aos 2 meses tinham critérios de recuperação, aos 6 meses 16% mantinham níveis de dor compatíveis com uma recorrência do episódio de dor lombar. Obviamente que o seguimento do projeto Split não foi pensado para analisar as recorrências, mas se nós conjugarmos estes dados com aquilo que a literatura tem reportado, sabemos que há uma elevada probabilidade, ou um elevado risco de recorrência após um episódio anterior de lombalgia. Entre 33% a cerca de 70% dos utentes que recuperam do episódio de lombalgia parecem vir a ter um episódio de recorrência no espaço de 1 ano, que é um valor bastante elevado. Cerca de, aqui um intervalo bastante grande, mas até 40% destes utentes consomem recursos de saúde associados a estes episódios de recorrência, e sabemos também que a repetição dos episódios de recorrência aumenta não só a probabilidade de uma nova recorrência, mas também aumenta a probabilidade de a pessoa transitar para um quadro de dor persistente, que depois acaba por ter não só um elevado impacto individual, social, económico, que isto também fez questão de reforçar. E, portanto, foi perante este problema do risco de recorrência elevada, incidência de recorrências num período de tempo, que esteve na base do programa MyBack. O que é que sabemos? Sabemos que as intervenções durante o episódio de lombalgia, nomeadamente o exercício, que é uma intervenção de primeira linha, não parecem ser suficientes para prevenir recorrências futuras. E, por outro lado,
o exercício pós-alta, ou seja, um programa preventivo de recorrências pós-alta, parece ser a estratégia que reúne maior consenso neste momento para reduzir então este risco de recorrência. Os estudos realizados até agora apontam que estes programas preventivos centrados no exercício são capazes de reduzir o risco de recorrência entre 35% a 45%, que é um valor significativo. Se olharmos para os potenciais recursos de saúde que são consumidos, o impacto individual associado a um novo episódio de lombalgia depois de uma recuperação, portanto, as orientações atuais é que vale a pena compreender melhor os efeitos do exercício e até que ponto pode ser uma estratégia preventiva efetiva. Há sempre um contudo, dos dados existentes, sabemos que o exercício parece ter este efeito protetivo, particularmente evidente a curto e a médio prazo, ou seja, após um ano de acompanhamento, o exercício acaba por progressivamente perder o seu efeito protetivo na prevenção de recorrências. Existem aqui várias hipóteses, algumas relacionadas com as características do próprio programa de exercício, que são aplicadas, por exemplo, em grupo, que não são individualizadas, etc. Mas há aqui duas hipóteses que nos ajudaram, que tiveram também na base da construção do projeto. A primeira, que estava muito bem claro na literatura, de que a adoção regular de exercício a longo prazo e de forma autónoma é difícil de manter, e por isso as pessoas acabam progressivamente para abandonar ou reduzir a frequência com que fazem exercício. E isto remete-nos aqui para uma questão comportamental, e por isso uma das hipóteses que também teve na base é que estes programas de exercícios não são construídos e testados e informados por teorias de mudança comportamental. Associado isto numa ótica de promover a sua adoção autónoma e a longo prazo. Associado a este aspecto e olhando para a literatura atual, isso também foi evidente aqui na introdução do Luís, pouco ênfase tem sido dado às questões da implementação de programas inovadores no mundo real, em contexto de prática real. É reconhecido o conjunto de fatores que contribui para esta implementação e que muitas vezes são barreiras importantes que impedem pelo menos a sua implementação adequada e a sua manutenção ao longo do tempo, e portanto foram estas duas questões que tiveram aqui na base dos dois objetivos centrais do projeto MyBack. Em primeiro lugar, analisar a efetividade do programa de exercício individualizado e informado em teorias de mudança comportamental, na prevenção de recorrências de lombalgia, e em segundo lugar, analisar o sucesso de uma estratégia de implementação, nomeadamente num conjunto de outcomes de implementação, e também a análise dos diferentes determinantes de implementação. Neste sentido, nós, por uma questão aqui de organização, definimos aqui o projeto em 3 fases diferentes. Parecem-me intuitivas, eu tentarei tentar explicar de forma relativamente simples. Em primeiro lugar, houve aqui uma fase de preparação, de identificação dos determinantes comportamentais para a adoção de exercício regular, mas também centrado no desenvolvimento de uma estratégia de implementação que fomentasse a sua implementação adequada e a longo prazo na prática clínica real. Também no desenvolvimento do programa MyBack em si, que será aplicado mais tarde aos utentes, quer a componente de mudança comportamental, quer a componente de exercício. Numa segunda fase, a análise em si da efetividade e custo-efetividade do programa, numa comparação do programa MyBack versus a prática usual. E depois, numa terceira fase, centrada nos outcomes de implementação e no sucesso e na avaliação das estratégias de implementação. Na primeira fase, o foco foi então no desenvolvimento da estratégia de implementação, em que dentro da estratégia de implementação está o programa de formação dos próprios profissionais que irão aplicar o programa MyBack.
e no desenvolvimento do programa MyBack será implementado aos utentes, quer a componente de exercício, quer a componente de mudança comportamental. A componente de mudança comportamental do programa MyBack e o programa de formação dos profissionais foi desenvolvido com base e informada na Behavioral Change Wheel, que é uma teoria de mudança, uma framework de mudança comportamental. Identificaram-se os comportamentos-alvo, por exemplo, no caso dos utentes, o comportamento-alvo era a adoção prolongada e mantida no tempo do exercício. No caso dos profissionais, o ponto de partida foi a adoção e a implementação do programa MyBack, a implementação no seu local de prática. Foram identificados as barreiras e os facilitadores, utilizando métodos qualitativos e utilizando as várias fases previstas recomendadas atualmente, e tendo sempre por base a Behavioral Change Wheel. A partir das barreiras e facilitadores, foram identificadas as várias técnicas de mudança comportamental e o modo de entrega, quer para a componente de mudança comportamental do programa MyBack, para os utentes, quer para o treino de formação dos profissionais. Na fase 2, desenvolveu-se então um estudo aleatório randomizado híbrido, porque o objetivo foi estudar ao mesmo tempo a efetividade e a implementação em paralelo. O projeto esta fase do projeto está a ser implementada neste momento nos cuidados de saúde primários no ACES Alentejo Central, e assim, muito brevemente, os participantes utentes teriam estar recuperados recentemente de um episódio de lombalgia. Isto é, a perspectiva foi os utentes que recuperaram do projeto Split e que tiveram alta no projeto Split, ou seja, ter dor 0 ou 1, após estar durante pelo menos um mês com este critério de recuperação, serão convidados para integrar então o projeto MyBack e integrar aqui o RCT para estudar a efetividade do programa MyBack, juntamente com o Usual Care, versus apenas o Usual Care. Leia-se que o Usual Care aqui representa os cuidados habituais que o utente já teria no seu centro de saúde, em caso de recorrência. Ambos os grupos foram acompanhados durante um ano, inicialmente, 3 meses depois, 6 e 12 meses depois, serão monitorizados através de instrumentos para a incapacidade, a intensidade da dor, saúde musculoesquelética e qualidade de vida relacionada com a saúde, os custos do projeto, os custos de implementação associados ao programa MyBack, mas também os eventuais custos associados ao recurso de saúde por parte dos utentes também são recolhidos e monitorizados ao longo deste período. E o outcome principal que estamos interessados em analisar é a recorrência, e para tal, todos os meses, a cada 30 dias, o utente recebe um SMS automático para analisar a presença ou ausência de uma recorrência a todos os meses. Em caso da existência de recorrência, os utentes serão contactados e será caracterizado o episódio de recorrência em termos de incapacidade, consumo de recursos de saúde, etc. Na fase 3, o objetivo é então estudar os efeitos ou as estratégias de implementação ao nível dos resultados de implementação, viabilidade, aceitabilidade, adoção, etc. Para tal, serão utilizados métodos quantitativos e qualitativos, serão auscultados e integrados, quer nos grupos focais, quer nos dados quantitativos, todos os intervenientes, os fisioterapeutas, os restantes stakeholders e, obviamente, os utentes. E, para além de avaliar em si a efetividade da estratégia de implementação, a expectativa é que estes dados possam ajudar a interpretar os resultados das fases anteriores. Neste momento, a fase 1 está concluída, e por isso eu vou aqui apresentar sucintamente os resultados obtidos da fase 1. A fase 2, ou seja, o RCT, o recrutamento está a decorrer, e por isso o projeto está a ser implementado, o RCT está a decorrer, e obviamente a fase 3, que é centrada nas estratégias de implementação e nos resultados de implementação, ainda não é possível concluir, porque depende da conclusão ou do maior número de participantes da fase 2. Aqui é um resumo
dos resultados associados ao desenvolvimento do programa de intervenção, a parte de mudança comportamental, ou seja, através dos grupos focais com utentes foram identificadas barreiras e facilitadores, integrados no COMBI, na componente COMBI da Behavioral Change Wheel, nos domínios TDF, e a partir daqui foram identificadas as potenciais técnicas de mudança comportamental a aplicar aos utentes, na qual fossem identificadas determinada barreira. Daqui, isto é apenas o processo de desenvolvimento da componente de mudança comportamental. Obviamente que o processo de desenvolvimento do exercício não decorreu em paralelo e utilizando uma sequência de tarefas diferente, mas em resumo, um aspecto importante que eu gostava de destacar é que quer o exercício, quer a componente de mudança comportamental são individualizadas. Por exemplo, será aplicada uma bateria de testes físicos aos utentes. Em função dos resultados dos testes físicos, são identificadas as necessidades físicas daquele utente e, em função disso, é que é aplicado o programa de exercício. Isto faz do programa de exercício individualizado e relacionado com as características e com as necessidades identificadas na avaliação. O mesmo processo foi realizado para a componente de mudança comportamental. Ou seja, o fisioterapeuta identifica as barreiras à adoção do exercício em cada utente e apenas em função das barreiras presentes é que é aplicado ou é adicionado ao exercício as técnicas de mudança comportamental que estão ligadas às barreiras presentes nos utentes. Isto faz do programa MyVec individualizado, quer na sua componente de exercício, quer na sua componente de mudança comportamental. No seu global, o programa MyVec tem a duração de 12 semanas, 2 a 3 sessões por semana, uma média de 60 minutos, tem uma componente presencial e outra componente à distância, e como eu reforcei, é totalmente individualizado. A estratégia de intervenção no seu global foi realizada num processo próprio, utilizando frameworks próprias de implementação, e o programa de treino dos fisioterapeutas é apenas uma das estratégias de implementação, juntamente com outras estratégias que eu deixei aqui como exemplo, como os materiais de suporte, o programa de mentoria, material de apoio à tomada de decisão, as visitas aos locais de prática, feedback, etc. Aqui, focando aqui no programa de formação aos fisioterapeutas, repetiu-se o processo utilizando a Behavioral Change Wheel, mas agora utilizando como participantes os fisioterapeutas que neste momento estão a aplicar o programa na prática clínica, e a partir das barreiras identificaram-se as técnicas de mudança comportamental a introduzir no programa de formação. O resultado final foi um programa de 3 dias que incluiu sessões presenciais e sessões também online, e um programa de mentoria com visitas aos locais de prática, mentorias online e mentorias online. Aqui apenas alguns exemplos dos materiais de suporte, diferentes manuais, documentos Excel para facilitar a aplicação dos algoritmos e a tomada de decisão, alguns vídeos de apoio para utentes e fisioterapeutas relativamente ao exercício e aos testes de aptidão física, e uma plataforma digital de registro de apoio à tomada de decisão. Neste momento, a fase 3, como eu disse, a fase 2, peço desculpa, o RCT, está a decorrer em 6 locais de prática em cuidados de saúde primários, com 4 fisioterapeutas envolvidos, e neste momento existem 31 participantes recrutados, 17 no grupo MyVec e 14 no grupo de prática usual. Este é o primeiro estudo que seja do nosso conhecimento que conjuga aqui a questão da efetividade e implementação de um programa individualizado de exercício e mudança comportamental, neste contexto da prevenção de recorrências. Obviamente que é esperado que a análise dos resultados possa vir a ter um impacto futuro nos cuidados de saúde primários e, obviamente, um contributo para a investigação. No contexto em que estamos e no contexto da implementação, gostávamos aqui de partilhar alguns desafios anteriores, atuais, futuros,
O projeto começou em 2021, num contexto de pandemia muito evidente, em que certamente as prioridades dos profissionais de saúde, das organizações de saúde, não eram, obviamente, estratégias de prevenção de lombalgia, e por isso isto teve aqui um impacto no arranque do projeto. Também penso que estamos todos conscientes no atual contexto político e reorganização do sistema de saúde português. Isto, por exemplo, tem aqui um impacto na tomada de decisão dos decisores, das comissões de ética que influenciam muito o decorrer deste projeto. Relativamente ao recrutamento, não é fácil recrutar e integrar participantes assintomáticos, porque nós estamos a falar de utentes que recuperaram de lombalgia. Isto acarreta aqui desafios importantes. As estratégias preventivas, sendo que o outcome é a ausência de algo, levantam sempre aqui questões importantes, mas a questão de recrutar, integrar e manter motivado e a adoção ao programa de pessoas assintomáticas traz aqui, sem dúvida, desafios importantes. Relativamente ali ao último ponto da fidelidade da intervenção, este desafio tem mais a ver com o que tem sido sugerido na literatura, ou seja, isto tem sido reforçado muito na literatura atual, nos projetos de implementação, de que há muitas vezes dificuldade por vários fatores de manter ou de entregar ao participante ou ao utente final a intervenção tal como foi planeada. Nós, obviamente, que tentámos minimizar este potencial desafio através da estratégia de implementação, através de um conjunto de registros, da mentoria, etc. Mas estamos conscientes que isto é um desafio que nós só conseguimos ter a certeza que teve impacto nos resultados no final do projeto, mas gostávamos de deixar aqui, de partilhar convosco. Aqui a nossa equipa, e muito obrigada. Deixo aqui também os sites do projeto Split e do projeto MyVec, caso tenham curiosidade, e obrigada. Obrigada a ambos. Rita, passo-te a bola. Obrigada, Joana. Obrigada, Diogo. Obrigada, Luís. Bom dia a todos, porque é a primeira vez que estou a falar. O meu nome é Rita Fernandes e faço parte aqui desta equipa vasta, como vimos no slide anterior, que tem trabalhado aqui esta questão da lombalgia e no contexto deste tema que nós estamos aqui a apresentar hoje. Bom, a minha primeira questão é precisamente para o público, portanto, para agradecer as pessoas que conseguiram estar aqui, agradecer às pessoas que conseguiram cá estar para ouvir, neste caso, o Diogo e o Luís, e pedir o seu contributo, ou seja, o contributo no sentido de questões ou de aspectos que possam ter já identificado por se terem cruzado com este tipo de investigação ou porque estão a pensar fazer e, entretanto, ouviram também estas experiências. Portanto, a primeira intervenção é para deixar espaço para a colocação de questões. Posso começar eu, então? Obrigada, Lúcia. Isto é sempre muito constrangedor. E quando Eu nós iria. neste registro online ainda é mais, porque parece que somos obrigados a colaborar. Obrigada, Lúcia. Então, eu já conheço estes projetos, não é? De já ter assistido a algumas discussões vossas e apresentações, mais uma vez, e mais em contexto público, dizer obrigado por serem inovadores e pensarem de forma diferente. Acho que, sem dúvida nenhuma, os resultados, mais até do que às vezes só quando ainda estamos na fase de projeto, mostram que ainda bem que se pensou dessa forma, e principalmente aqui já os dados do Luís, e não tenho dúvidas que os dados do MyVec também vão ser esclarecedores para políticas de saúde. Essencialmente, eu não tenho uma pergunta, tenho aqui mais um desafio em relação a um dos desafios que o Diogo também identificou e concordo em pleno, que é, em primeiro lugar, a reorganização do nosso sistema de saúde, vem trazer muitas mudanças organizacionais dos cuidados de saúde e, consequentemente, na investigação que se faz nesses contextos. Mas acho que também é o momento
de mostrar, se calhar, mais os resultados já do Luís, porque já existem dados concretos, de olharmos para Quellis, por exemplo, e perceber-se que, se calhar, está-se na altura de reorganizar a logística, mas também, de alguma forma, implementar estratégias de cuidados de elevado valor e que já têm vindo a mostrar que na população portuguesa, neste contexto, também se verifica aquilo que seria expectável, e era mais aqui um desafio nesse sentido de aproveitar a fase de múltiplas discussões para se poder, dentro daquilo que é possível, junto também dos decisores das ULS, diria mais eu, até no contexto que vocês já implementaram, de tentar despertar o interesse e a atenção para mudar aqui algumas estratégias. Em termos dos projetos, sem dúvida que é inquestionável o valor, porque está-se a olhar para questões em concreto, não é? Com dados em concreto, e responde-se melhor a estas pessoas. E acho fundamental também a vossa estratégia de mostrar que a investigação é um contínuo. Fez-se um estudo, há muita literatura internacional a falar sobre recidivas, mas como é que é mesmo connosco, o cenário, população portuguesa ou esta localização? Vocês viram isso e, logicamente, que existe toda aqui não só uma relevância científica, mas também uma relevância da prática clínica nesse contexto, que é preciso continuar a estudar porque é que isso pode acontecer e pelas recorrências. E é um comentário geral, parabéns. Acho que devem continuar a ser persistentes e resilientes para ultrapassar aqui essas dificuldades, mas sem dúvida que faz diferença depois para a vida das pessoas, e acho que é isso tudo. É por isso que nos unimos em várias áreas, em vários aspectos, para responder melhor. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Lúcia. Diogo e Luís, força, Bem, querem? eu não tenho muito a dizer, mas pronto, acho que a Lúcia também caracterizou muito bem o evento. Estou-me a referir aqui às questões políticas e reorganização. É claro que é ao mesmo tempo uma oportunidade e uma dificuldade, digamos assim, porque pronto, não faço ideia se na própria reorganização haverá uma maior abertura à introdução de práticas inovadoras, se haverá prioridades mais claras, por exemplo, centradas nas condições de elevado impacto. Obviamente que isso pode ser um fator positivo da própria reorganização. Para além disso, pedimos desculpas. Para além disso, eu agora perdi-me. Para além disso, há um processo de ajuste, de negociação, de reorganização, e neste processo é óbvio que os nossos resultados e o conjunto de pessoas, por exemplo, que têm colaborado com o projeto Split, nomeadamente fisioterapeutas, médicos de família, enfim, podem entrar nesse processo, ou melhor, está necessariamente a ser auscultado e criar condições para esta implementação de modelos de cuidados de elevado valor. Esta é a parte boa. A parte menos boa é, pronto, sem dúvida, em que está ainda a ter um impacto muito grande na implementação do projeto. Gostávamos que o projeto estivesse a decorrer em mais locais, que não é possível por essas questões. E pronto, quer dizer, é apenas um comentário ao comentário da Lúcia. Sim, eu talvez possa acrescentar, pronto, porque é muito interessante que o Split nasce precisamente da procura por parte das pessoas do ACES, não é? Para dar resposta a um problema que era muito prevalente e que era motivo de muitas consultas, que era a lombalgia. Até acabam por ser eles que nos procuram para tentar encontrar aqui uma solução. Depois, com estas questões organizacionais todas, temos esta dificuldade que o Diogo também já referiu, não é? Que é onde o projeto Split está, onde foi feito um maior trabalho de implementação, não é? Que é no AC da Rábida, está a ocorrer todas estas alterações que depois impedem-nos de ter utentes que vêm daqui, que é onde o Split está implementado, e onde foi o foco maior da implementação. Pronto, isso é algo que depois acaba por limitar o ponto onde nós queremos chegar. Pronto.
Obrigada, Diogo e Luís, e Lúcia também pela questão. Eu, em relação a isto, acho que há um aspecto importante, e aqui partindo do princípio que a nossa partilha de algumas coisas que passamos pode ajudar quem tem interesse no tema. Que, no caso do split, por exemplo, o modelo original, não é? Portanto, esta importação que nós fizemos do modelo original tem uma questão de custo-efetividade de base, não é? E na implementação ao nível do Reino Unido. E a verdade, e agora vou deixar esta questão aqui para o Luís, porque acho que pode contribuir com esse aspecto também, se calhar partilhar um pouco das dificuldades que nós sentimos na implementação prática do projeto e que nos impedem ainda de termos conseguido lá chegar, porque este é um aspecto muito importante, porque portanto, há uma série de aspectos importantes, há uma série de contributo do ponto de vista da investigação, mas de facto, quando nós queremos partir para um outro nível de contributo do ponto de vista da própria sociedade, não é? Portanto, e esta responsabilidade também de levar a investigação para um contributo na prestação dos cuidados e da gestão dos recursos de uma forma mais geral, encontramos aqui muitas barreiras práticas na implementação do projeto, nomeadamente a este nível, e como o próprio projeto também assentava neste aspecto, e este era um dos objetivos e um objetivo importante, se calhar o Luís, que é uma pessoa muito ativa no contexto do split, pode partilhar um pouco das dificuldades. Nos impedem ser mais esclarecidos e ainda não termos conseguido concluir com sucesso esse objetivo, na verdade, não é? Sim, pronto, o split teve várias particularidades que acho que ajudaram muito aos resultados, pelo menos clínicos, que nós já tivemos aqui apresentados, que foi o facto de termos, e uma das coisas que era muito referida por parte dos médicos de família na altura, era o facto de termos, desculpem, era o facto de termos pessoas, assistentes, bolseiros de investigação, neste caso fui eu, diariamente nos locais, nas diferentes unidades de saúde, e em que os médicos, naquele ambiente muito atribulado no seu dia-a-dia, nos viam e se lembravam de recrutar, de nos enviar utentes, pelo menos naquela fase inicial, que o objetivo era apenas caracterizar aquilo que estava a acontecer. Depois, na segunda fase, também o facto de termos do tratamento ser feito dentro dos próprios centros de saúde e depois nós frequentemente apresentarmos os resultados junto dos médicos e darmos feedback daquilo que estava a acontecer com os utentes que eles próprios tinham referenciado, tudo isso cria aqui uma corrente de referenciações muito importante e que eles normalmente, o que eles nos diziam é que não estavam habituados a ter este feedback, não é? E a perceber o que é que acontecia realmente aos utentes, porque eles normalmente referenciavam, quando referenciavam para o convencionado, perdiam completamente o rastro aos utentes, não é? E portanto, isto foi algo que é inovador também nesse sentido, porque nunca foi feito algo deste género, pelo menos nesta área da lombalgia. Pronto, e depois os poucos dados que nós temos também resultam da persistência de andar a bater à porta diariamente nos gabinetes dos médicos, pedir para eles preencherem, olha, o que é que fez a este utente, o que é que fez àquele, dar logo todos os dados muito direitinhos para que sejam mais simples para eles de preencher com o tipo de medicação, o tipo de exame que foi prescrito. Pronto, e isso também, termos pessoas no terreno disponíveis para fazer isso, também foi uma grande mais-valia, porque a partir do momento que nós precisamos de combinar datas, dias, para ter alguém para aceder a determinados dados, nós sabemos que depois nem todos os dados são facilmente acessíveis, nem todos os dados pertencem ao ACID e podem ser assim facilmente disponibilizados. A partir desse momento, pronto, são estas dificuldades todas que nós tivemos, não é? Mas se calhar se fosse mais fácil conseguirmos aceder a esses dados, conseguiríamos certamente mostrar aqui mais valor e talvez disseminar aquilo que nós obtivemos para outros contextos, nos cuidados de saúde primários, para outros ACs e por aí fora. Obrigada, Luís. Portanto, isto é uma moderadora que faz parte da equipa, portanto, tenho aqui um papel duplo, mas acho que este é um aspecto muito importante, não é? Porque se nós queremos falar de políticas, não é? O Diogo introduziu a questão das políticas de saúde e da alteração do próprio sistema de saúde, mas tudo isto, num dado momento, para os investigadores,
no acesso aos dados, e alguns dados que nos permitem atingir alguns objetivos, é muito difícil. Isso também condiciona muito a transposição para este tipo de projetos, para o contexto real, não é? E depois para o impacto em contexto real. E, de facto, sem o acesso a alguns dados, nós não conseguimos concluir sobre aspectos importantes deste tipo de projetos. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. A Joana tem aqui o braço no ar. Joana, força. Olá, eu também faço parte do projeto, para deixar aqui uma disclaimer, mas estava aqui a ver e sinto também esta dificuldade no acesso aos dados, mas isto estava-me aqui, e nesta ligação com as políticas que estávamos a falar, também estava a pensar como é que nós fazemos esta translação deste conhecimento para a prática das políticas, isto porque destes resultados que nós temos, e muitas das vezes, como referiram o Diogo e o Luís, vêm da persistência de lidar com estes profissionais de saúde e que vão aos locais e que eles se lembram que estão lá e, portanto, provavelmente essas pessoas também já vão integrar na sua prática aquilo que são as recomendações aqui destes projetos, mas depois como é que nós fazemos a translação do conhecimento para a política geral de saúde, não é? Portanto, como é que nós saímos daqueles locais onde não estamos a trabalhar e transformamos isto em algo que seja aplicável ao sistema de saúde como um todo? Não sei se foi clara a minha pergunta ou se tem resposta até. Foi muito clara, não sei. Exatamente, a pergunta é muito clara, Joana. A resposta é que é difícil, não é? Pois, sinceramente eu não tenho nenhuma resposta. Ocorreu-me aqui duas coisas, que é a Rita e o Luís podem completar, assim como os restantes colegas. Pronto, há aqui um nível que nós não estamos a conseguir chegar também, são as autoridades de saúde abaixo das políticas, ou seja, peço desculpa, agora ajudem-me. As mais locais, certo? Um conselho clínico, do conselho de Exatamente. cima a seguir agora vai tudo ser centrado nas unidades locais de saúde, e depois o passo seguinte seria, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde, não é? Há aqui um conjunto de hierarquias. A Direção-Geral de Saúde, durante muitos anos, emitia algumas normas de orientação clínica noutras áreas, mas mesmo em áreas muito evidentes e prioritárias, deixou de o fazer, pelo menos regularmente. Por exemplo, para as condições musculoesqueléticas, talvez eu esteja a exagerar, mas eu penso que não existem. Mas chegar aqui a este nível e a estas potenciais recomendações e integração destes resultados até à Direção-Geral de Saúde seria um aspecto importante. E depois, de facto, nós temos todos feito um esforço para partilhar os resultados, mesmo em momentos em que nós sabemos que os decisores políticos estão presentes. Mas também não deixa de ser um pouco frustrante depois a ausência de organização, que depois haja ou seja, está a haver o bottom-up, mas depois o top-down é que não aparece, não é? Nós não temos uma cultura política e clínica, etc., que fomente naturalmente esta constante implementação de cuidados inovadores, e eu assim não consigo antecipar que a curto prazo, a médio prazo, esta cultura mude drasticamente. E eventualmente esta reorganização do sistema de saúde pode vir a acrescentar algo mais. Eu não sou conhecedor o suficiente para dizer que se isso está planeado, se isso está previsto, se isso é uma prioridade, mas pronto, é este comentário que me ocorre. Mas obviamente que a pergunta é muito boa, a resposta é que é muito difícil, pelo menos para mim. Não, eu acho que especialmente difícil neste contexto, como vocês referiram, que muitas das vezes é sintomático, não é? Portanto, quando nós temos algumas urgências a responder por parte do sistema de saúde, se calhar essas são mais visíveis do que propriamente, e portanto estas condições trazem aqui uma dificuldade acrescida, embora como nós saibamos o impacto depois em termos económicos pode ser muito, muito grande. Isso é um argumento também de peso para a intervenção e fazermos algo diferente em termos de políticas de saúde, mas obrigada, Luís. Eu ia colocar, Luís,
Diogo. Já agora, porque esta ideia que a Joana partilhou acho que é muito importante e era exatamente isso que eu ia comentar, porque nós estamos a falar aqui, o Diogo focou, não é? Nós estamos a falar de condições musculoesqueléticas que têm uma elevada prevalência em Portugal, no mundo, elevado impacto estudado, mas são exatamente condições, neste caso a lombalgia, não é? Mas associadas ao impacto, não é? Ao burden, mas não necessariamente associadas a elevadas taxas de mortalidade e por aí fora. Portanto, e na gestão, portanto, logo nesta gestão, não é? Portanto, onde entram também as questões eventualmente mais preventivas e juntando a esta ideia da Joana, não é? Portanto, no split nós estamos a falar de integrar utentes em fase sintomática, não é? Portanto, mas no MyBack nós estamos a falar de integração de utentes em fase assintomática. E isto é outro grande desafio, não é? Porque tem a ver com as questões mais preventivas, neste caso a recorrência, e isso tem sido também um desafio para nós enquanto equipa e na interligação com os colegas que estão a implementar o projeto na prática clínica. Portanto, esta é sem dúvida uma grande questão. Se juntarmos a isto uma questão ainda mais global, se quisermos, não é? Nós todos os dias ouvimos as notícias ou lemos as notícias e considerando as notícias sobre o estado do Sistema Nacional de Saúde, não é? E do acesso à saúde que nós temos neste momento e das fragilidades que também são avançadas, enquadrando mais uma vez no comentário aqui da Joana, portanto percebe-se que a hierarquia de decisão esteja muitas vezes concentrada a dar resposta a um conjunto de situações do dia-a-dia que não parece a solução e depois estas ficam sempre ali e com uma grande dificuldade na junção de o que vem de baixo ou o que vem de cima. Portanto, eu acho que isto também é aqui um fator importante. Luís, desculpa. Era só duas coisas rápidas, que é partilhar também, ou seja, depois do projeto Split no Ácido Rábida, o projeto foi ganhando interesse também de outros ACs, contudo sentimos sempre esta dificuldade que é o implementar este tipo de programas quando não estamos ao abrigo e não temos pessoas alocadas e não conseguimos identificar médicos ou fisioterapeutas que peguem realmente nisto e que sejam os líderes depois também nos próprios locais a fomentar esta implementação e também nesses mesmos locais, porque depois o que acontece é que há uma corrente muito grande no início, mas depois se não há alguém que seja realmente líder e que responsável por aquela implementação, as coisas acabem depois por não resultar tão bem como se estivessem ao abrigo de um projeto com pessoas alocadas. E depois dizer que mesmo quando existem essas condições, o dia-a-dia é tão difícil, é tão complexo, as pessoas têm... Nós tivemos casos de chegar a deixar papéis em cima da secretária dos médicos para eles recrutarem, tivemos casos de ir lá todos os dias, dizer bom dia, e depois realmente percebíamos que havia muito mais pessoas, e aquilo que nós estavam a chegar... 15, 20%, ou seja, não é culpa dos médicos em particular, é culpa do sistema do atribulado dia que estes clínicos têm. Depois, só para finalizar, que eu sou otimista, acho que isto vamos ter que chegar lá, não é? Porque e quem está a gerir tem que realmente tomar conta deste assunto, não é? Porque uma pessoa com lombalgia que recorre frequentemente aos cuidados de saúde primários não recebe o tratamento que lhe resolve a situação, não vai continuar a ir aos cuidados de saúde primários, vai para uma urgência hospitalar, vai tirar espaço a outras condições que são muito mais urgentes e, portanto, os cuidados de saúde primários que não são capazes de gerir e manter este tipo de pessoas com programas de elevado valor, vão engarrafar depois todo o resto do sistema de saúde e, portanto, eu acho que isto vai ter que ser uma prioridade porque não há como fugir dela. Posso também fazer aqui, quer dizer, mas eu bem perguntei mais um testemunho, que eu concordo totalmente com o que acabaram de dizer, com a questão que nós estamos constantemente a correr para as urgências, porque eu sou uma paciente com cervicalgia, não sei em que nível de risco está, mas eu sei que estou limitada fisicamente a fazer certas coisas, pronto. Eu, desde que fui diagnosticada
eu sinto esta, por exemplo, necessidade dos meus próprios vários neurocirurgiões que eu já tive consultas de todos os anos estar a repetir, por exemplo, uma ressonância magnética todos os anos, e finalmente, realmente agora tenho uma neurocirurgiã que diz que isso não é, ou seja, o problema está estável, mas não tenho que o fazer todos os anos, porque também isso não faz grande sentido. Ele deu-me algumas técnicas para eu começar a fazer certos exercícios físicos e isso tudo, mas sinto que há uma falta de acompanhamento ao longo, por exemplo, do ano, porque eu vou tendo crises de dor aguda mesmo sem esse acompanhamento. E por vezes o que acontece é, com falta de informação, eu como paciente e provavelmente outras pessoas vão procurar por elas próprias algumas soluções. Portanto, eu acho que tudo o que vocês apresentaram até agora era essencial que realmente isto entrasse nas políticas da saúde e que fosse possível implementar a nível global do país, porque isto faz-nos muita falta, porque realmente estamos limitados e por vezes já tive, por exemplo, não no caso deste que eu estou a trabalhar aqui, para o CHRC, mas antigamente eu cheguei a estar baixa várias vezes por causa da questão da cervicalgia. Pronto. Era esse o testemunho que eu queria passar do outro lado do paciente. Estava ao lado da investigação, eu estou ao lado do paciente. Obrigada. Obrigado, Andréia. Nada. O mercado te mostra bem, não é? Só dizer mais uma coisa que eu agora estou muito chateado com isto, que é quando nós percebemos que mesmo ao nível do Plano Nacional de Saúde, que foi lançado há muito pouco tempo, estas condições são quase ignoradas, nós percebemos que pronto, alguma coisa tem que mudar, não é? E mesmo quando nós falamos em modelo de cuidados, obviamente que o desenvolvimento de um modelo de cuidados tem que partir de uma perspectiva de cima para baixo, não é? Tem que ser as pessoas que estão mais acima a recrutar os diferentes participantes e falar com a academia, com os utentes, com os clínicos e tentar encontrar uma solução adaptada àquele contexto muito específico, não é? Quando é de baixo para cima, como nós acabámos por fazer o split, é tudo muito mais difícil e facilita e dificulta muito a disseminação alargada. Verdade. Desculpa, estás mute. Culpa minha. Vê lá se consegues. Ok, desculpem, não sabia. Mas só dizer aqui, porque a Andreia passou aqui agradecer à Andreia a intervenção e dizer, a Andreia passou aqui uma mensagem também muito importante e que se relaciona muito com estes nossos projetos e com o nosso, com uma ideia muito forte na investigação que nós construímos, que tem a ver com a questão dos modelos de prática integrados, não é? Que tem a ver exatamente com tudo isto que nós estamos aqui a falar. E a Andreia dizia, não é, que se sente desacompanhada ao longo do ano, não é? Portanto, não necessariamente, se calhar, quando tem a crise e vai ao seu médico e pronto, e tem uma resposta, mas o que é que eventualmente acontece a partir daí e na ausência, se calhar, de recursos para uma melhor gestão da situação, etc. Portanto, nada como a perspectiva das pessoas que de facto passam pelas situações, porque este testemunho da Andreia é exatamente o testemunho semelhante que nós sentimos na investigação e nos dados que nós recolhemos, eventualmente de natureza mais qualitativa, não é? Que também nos permite ter acesso àquilo que as pessoas pensam e dizem, e isso é um dos aspectos centrais e que está na base deste modelo de investigação que nós estamos vindo a desenvolver. Já vamos aqui com a hora adiantada, não sei se... Agora esta parte aqui para a Joana, que está a gerir as questões formais. Sim, ainda temos tempo para mais alguma questão se aparecer. Parece que não. Eu lanço mais aqui um desafio e ligando a esta questão, vocês falaram também das questões da perda de produtividade e portanto não sei se que dados é que são a ser trabalhados nessa parte das perdas de produtividade, quer no projeto, quer no outro. Bem, na parte do MyBack, quando nós recebemos uma resposta positiva a um SMS a dizer que a pessoa teve uma recorrência, as pessoas são contactadas por telefone e há uma entrevista telefónica
não só para caracterizar incapacidade, etc., e algumas questões sobre o consumo de recursos de saúde, a perda de produtividade, a ausência de trabalho, etc. Por isso, em caso de recorrência, isso está a ser também recolhido, esses dados, sim. O split, não sei Sim, se no considero caso, isso. sim, no caso Split só temos estes dados dos certificados de incapacidade, não é? Pronto, que o Split permitiu reduzir um pouco. Pronto, mas é uma lacuna porque podíamos ter introduzido mais variáveis sobre isso, ou seja, nós até tínhamos variáveis de follow-up aos 2 aos 6 meses para se a pessoa tinha regressado ou não ao seu trabalho, mas depois percebemos que mesmo a própria variável em si não tinha robustez suficiente para nós depois analisarmos, muitas vezes não era perguntada. Como focámos muito nos outcomes clínicos, pronto, tivemos essa fragilidade aqui no caso do split. Mas sim, é algo a pensar para próximos projetos. E na verdade no MyBack já está contemplado de uma forma bastante mais concreta, bastante mais preparada eventualmente também, portanto o Split foi o primeiro projeto, permitiu-nos aprender muito sobre vários aspectos que também foram depois transferíveis para o MyBack. Até na própria caracterização das questões do trabalho, não é? De uma forma mais geral, mais ocupacional, também temos uma caracterização bastante mais extensa a esse nível logo de partida. Sim, porque isso também nos leva depois a outras questões derivadas que também falámos aqui brevemente, como as questões das desigualdades sociais. E, portanto, será que de alguma forma, podemos também atenuar as desigualdades sociais nestas pessoas que já estão à partida, pessoas com maior vulnerabilidade? Portanto, surgem aqui sempre ideias a partir uns dos outros. É que a Joana está a ter novas ideias, isso é bom. Sim, mas é muito falar depois. interessante. Pronto, eu só posso partilhar da perspectiva de implementação, tratamento dos utentes, porque uma das coisas que é muito frequentemente dita pelos utentes que recebem o programa Split é que eles têm a ideia que para fazer fisioterapia é preciso estar de baixa, né? Então, como a fisioterapia é muito concentrada naquelas 2 ou 3 semanas que se faz não sei quantas sessões diariamente e tem que haver horário para as pessoas, isso muitas vezes não é compatível com a atividade laboral. Pronto, esse é um problema muito identificado. Com o Split nós temos problemas, ou seja, continuamos a ter essa limitação, porque os fisioterapeutas no centro de saúde têm um horário de trabalho, que muitas vezes é compatível também com o horário de trabalho dos restantes utentes, mas somos muito mais flexíveis, porque como vocês viram, o número de sessões é muito mais reduzido, o acompanhamento é mais prolongado no tempo, a pessoa faz uma sessão por semana, 2 sessões por semana no máximo, e consegue-se sempre encontrar alternativa de forma muito mais fácil do que se for aquela fisioterapia que nós estamos habituados no convencional, que é diária, durante não sei quanto tempo seguido, depois acaba e vai-se renovar outra vez, e isso é algo que não foi medido por nós, mas é algo que nós sentimos durante a implementação. Posso adicionar, desculpem, eu estou claramente aqui num duplo papel, portanto peço desculpa, mas de facto a Joana introduziu aqui uma questão novamente importante e juntando aqui ao que o Luís disse, uma das coisas que nós também percebemos como investigadores, não é? E no caso do Split, portanto, nós temos os fisioterapeutas que aplicam o projeto, nós temos um programa de mentoria, portanto, dos próprios investigadores também deram suporte à implementação da intervenção. E esta questão das desigualdades é uma questão muito importante, porque nós, neste contexto, são várias as pessoas que chegavam e que nos diziam que a sua situação não permitia parar. Portanto, isto é uma dupla, eu acho que isto é uma dupla questão, que é no sentido de, há de facto este contexto, não é? O Luís falava-nos sobre isso, de as pessoas, portanto, fisioterapia, baixa, parar, é verdade, mas nós também tivemos muitas situações contextuais de pessoas que não há tempo, não posso parar, não é? Portanto, e naturalmente que estas pessoas são aquelas que do ponto de vista das questões económicas, das questões sociais, têm limitações maiores, têm um impacto maior, e isso foi até pelos próprios contextos onde estes centros de saúde se localizavam, as pessoas que
acediam ao centro de saúde, portanto, e isto agora é naturalmente um comentário meramente qualitativo, se calhar em relação ao próprio projeto Split, mas não há muitas dúvidas que muitas destas pessoas têm estes constrangimentos que não serão verdade para outras pessoas que não os têm, portanto, e isso levanta-nos, obviamente, aqui a questão da desigualdade na prestação dos cuidados e a importância também de estarmos atentos a isso. Podemos então, se calhar, encerrar aqui a sessão. Não sei se a Rita tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, nós somos, como se vê, nós somos naturalmente entusiastas com estes temas. Portanto, nós conseguimos estar aqui a falar muito mais sobre isto, mas acho que tínhamos um conjunto de ideias também importantes, gostávamos muito de partilhar. E se alguém quiser depois esclarecer também alguma questão, portanto, os nossos contactos são disponíveis no contexto do site do CHRC, por aí fora, portanto, acho que é muito fácil entrar em contacto connosco e nós estamos disponíveis para isso. Aproveito para deixar a nota que está a ser o streaming também no YouTube e, portanto, que a sessão pode ser assistida posteriormente. E, portanto, caso alguém tenha também alguma questão, pode-se dirigir através desses canais, através também dos sites que foram divulgados pelo Luís e pelo Diogo do MyBack e do Split, para chegar também até as equipas se tiverem alguma questão adicional para fazer. Da minha parte e da parte do CHRC, só deixar a nota que existem, estou aqui a tentar partilhar novamente o meu ecrã, e para além desta, estão previstas mais três sessões, aliás, para decorrer futuramente, aquilo que está no site, em termos da investigação centrada no paciente, também muita questão da inovação e depois futuramente, já no próximo ano, sobre a saúde ambiental e ocupacional e portanto deixar-vos também com esta nota, tem mais informação também no site do CHRC. E, portanto, agradecer a todos a vossa presença, em particular aqui aos nossos oradores e à moderadora por terem assegurado uma sessão que foi bastante interessante e obrigada também à Andreia por nos ter acompanhado e a toda a gente que esteve aqui connosco ao longo da sessão e que ainda nos vai acompanhar futuramente através do YouTube. Obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde.